Amém. Pode se sentar. Aleluia. Meu Deus, que tempo precioso de adoração. Até pegar o fôlego agora, misericórdia. Só Jesus. Ai, respira fundo aí. Não sei vocês, mas quando eu tô na presença do Senhor, parece que eu perco o fôlego. Parece que eu perco o ar, assim. E é tão bom. É tão bom quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar onde Ele pode ser tudo que nós precisamos. Quando nós nos colocamos nesse lugar onde Ele pode vir com a sonda dEle, com o olhar dEle amoroso e nos corrigir. Quando nós estamos disponíveis para provar do fogo, mas também da brisa. É muito bom quando nós não colocamos o Senhor numa caixinha e nós não limitamos a forma dele falar com a gente. E, primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu me sinto muito em casa, tio, tia, família. Sinto muito em casa mesmo, desde que eu vim pela primeira vez. Eu senti algo muito lindo da parte de Deus nessa casa. E eu tenho provado e eu tenho visto da bondade de Deus sobre vocês. Que lindo é ver o que o Senhor tem feito nessa casa, através do posicionamento, da obediência, da maturidade que vocês têm abraçado. Mas para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou mineirinha, mas moro há 4 anos em Criciúma. Sou noiva do João. Levanta aí, mo! Ele tava cantando comigo, mas é só pra fazer ele passar vergonha. Eu sempre sonhei em fazer isso, agora eu vou fazer todas as vezes. Daqui a pouquinho eu vou ser a esposa do João, a gente vai casar daqui a pouquinho, em agosto. Posso ouvir um amém? Gente, é um testemunho, vocês não estão entendendo. Custou! Meu Deus, a nossa história é longa. Quem sabe um dia a gente vem para contar a nossa história, um pouquinho do que Deus fez individualmente em nós, para que o Senhor realmente unisse os propósitos das nossas vidas. E é isso, não tem muito o que falar da Carol, não. É isso aí. Mas, desde ontem, né, que iniciou a conferência, gente, mas me bateu um nervoso, um frio na barriga. Eu tava falando com o João, falei assim, amor, tô com 2 palavras no coração. Não sei o que o Espírito Santo quer que eu fale, não sei. Eu ainda não tô conseguindo entender. Eu acho que eu vou sentir no primeiro dia. E veio, quem aqui foi tocado pelo Espírito Santo ontem? Provamos, né, de uma intensidade da presença, né, do toque do Espírito Santo, do poder dele, né? E foi muito lindo ver, né, as crianças, os adolescentes. Teve até um adolescente que me impactou muito, assim. Eu não sei se ele tá aqui, não enxergo de longe, mas ministrou muito o meu coração a entrega dele. E eu comecei a ver mesmo, eu falei assim, Senhor, o Senhor está fazendo realmente algo novo. E o Senhor, Ele responde a nossa fome e a nossa sede. Então, quando existe fome e sede naquele lugar, Ele vem com água e pão. E tinha tanta fome, tanta sede, que Ele veio com um banquete, que eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que tem mais pão? Será que tem mais vinho? Será que tem mais alguma coisa para ser entregue? Então eu vim com muito temor. Eu falei com o João, falei assim, será que... O que o Senhor quer ainda? Eu saí daqui ainda com algumas dúvidas, um pouco de incerteza. E hoje de madrugada eu despertei, eu acordei. Normalmente
Eu acordo algumas vezes, assim, na madrugada. Mas dessa vez eu acordei diferente, eu entendi. Falei assim, opa, deixa eu me atentar aqui. Silenciei um pouquinho a minha voz e comecei a falar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor quer falar com a gente? E Ele me confirmou uma palavra, mas de uma forma totalmente diferente. E da mesma forma que me impactou, me corrigiu, me alinhou, doeu um tiquinho, mas eu espero que vocês também possam compreender que tudo que for falado aqui, tudo que Ele trouxe como ensinamento para essa noite, nada é para acusar ou para ferir. Na verdade, é para transformar e curar as nossas vidas. Porque Ele é um pai, e o pai corrige o filho que ama. Então, se sintam muito amados pelo Senhor, porque eu me senti muito amada por Ele. Amém? Ai, Jesus. Vamos lá. Quero que vocês abram em João 3. João 13, nós vamos ler do 1 ao 7. Quem for abrindo, vamos falar amém, para dar uma aquecida, amém? Aê! Eu gosto sempre de falar assim, gente, a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, quando eu falo assim, o amém, vocês falam amém, Carol, uhul, glória a Deus. Isso é só para a gente trabalhar a linguagem do amor aqui entre os irmãos, amém? É isso, vocês entenderam o recado. Ai, vamos lá. Todo mundo abriu? Aleluia. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer quando já está velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Se tem um tema para essa mensagem, o tema é: você já nasceu de novo? E eu quero que essa pergunta martele a nossa cabeça até o final dessa mensagem, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre Nicodemos. Nicodemos é um nome muito conhecido no Novo Testamento. Ele era um fariseu com títulos, né? E ele tinha, assim, um porte, ele tinha uma inteligência bíblica, né? Das leis, né? Ele era um mestre, ele era um exemplo de moralidade, mas ainda assim faltava algo para Nicodemos. Nicodemos, ele era muito respeitado. Ele era um religioso muito respeitado no meio dos judeus. Porém, tinha algo dentro dele que ele percebia que não encaixava. Quando ele começou a ver o que Jesus estava fazendo, na cabeça dele não batia. Porque os judeus, uma parte dos judeus, não compreendiam Jesus como mestre. Como, né, esqueci a palavra. O Messias.
como Messias. Eles não reconheciam, na verdade, eles falavam que Jesus era um charlatão. Como assim? Você está indo contra a lei? Como assim você está fazendo milagres no sábado? Como assim você está aceitando que uma prostituta toque em você? Como assim você está fazendo tal coisa? Eles não conseguiam entender a lógica de Jesus, a grandeza de Jesus. Eles entendiam o Messias como algo limitado. Porém, Nicodemos tinha esse incômodo. Como assim? Ele faz coisas grandiosas. Eu preciso falar com ele. Porque não está encaixando. Porque só alguém muito de Deus, só alguém escolhido por Deus poderia fazer tais milagres. Ele tinha um racional. E foi quando ele pediu esse encontro com Jesus. E eu imagino o temor, o medo, acho que nem era temor, era o medo de Nicodemos de ir ao encontro de Jesus. Porque todo mundo tinha medo de se achegar a Jesus. Por quê? Porque na época Jesus era um charlatão para os judeus, para os fariseus, na verdade. Então, como diz na palavra, ele vai à noite. Ele vai na sombra, tipo assim, ninguém pode me ver, mas eu preciso tirar essa dúvida. Tinha algo gritando lá dentro. Tinha algo gritando. E quando ele encontra Jesus, e quando ele tem esse primeiro encontro, e ele começa a trazer as dúvidas deles, quando ele começa a abrir o coração de certa forma para Jesus, Jesus vem e dirige, ele alinha o coração de Nicodemos. Nicodemos, não adianta você viver na religiosidade. Você não vai conseguir provar e ver do reino se você não nascer de novo. E o Senhor fala desse nascimento, que existem dois, que é o nascer da água e nascer do Espírito. O nascer da água representa o arrependimento genuíno, não superficial. Como diz ali em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino. Em Ezequiel 36, também tem uma passagem muito conhecida falando sobre as margens. E ali fala sobre a questão de se entregar, de mergulhar nesse lugar e da purificação que a água representada pelo arrependimento traz para o coração do ser humano. A água purifica, mas não limpa o que não é entregue. Tem como alguém que está com uma mão suja ali, eu jogar água e a mão dela limpar? Não tem. Ela vai ter que vir até a água. E o batismo da água representa isso. Não tem como vocês serem batizados da água somente pela palavra solta. Só por algum entendimento vão. Ou porque um outro está falando, ok, batizei pela água. Batismo da água, é isso aí, Carol. Uhul! Não adianta. O meu batismo não tem nada a ver com o batismo de vocês. Vocês precisam ir até a água. Eu preciso ir até a água. E aqui não está falando somente da liturgia batismo, amém? Aqui está falando de uma entrega de purificação. Dessa representatividade. Como também é importante o batismo na água. Mas nós precisamos entregar o nosso coração. Nós precisamos entregar a nossa mente. Nós precisamos entregar os nossos olhos, os nossos ouvidos para esse lugar de batismo. Nesse lugar onde o Senhor pode derramar e nos purificar. Senão não vai existir nenhum tipo de purificação.
Nós precisamos entregar, nós precisamos abrir mão, precisamos colocar isso nesse lugar. Mas existe um segundo batismo também, que é o do Espírito. E o do Espírito vai falar muito sobre uma nova natureza. Nós somos corpo, alma e espírito. Todos vocês sabem disso? E aqui no final fala, aquilo que é da carne, mas aquilo que é do Espírito é do Espírito. Nós precisamos entender que somos trinos, e mediante a esse nascer do Espírito, vai exigir de nós que não somente sejamos tocados pelo Espírito, mas que gere em nós transformação, que gere em nós uma regeneração. É fazer de novo. É como diz lá em Jeremias 18, quando o Senhor fala para Israel: Israel, eu posso fazer de você o que o oleiro faz com barro? Será que eu posso fazer em você aquilo que o oleiro faz com o barro? E o que o oleiro faz com o barro? Amassa, molha, soca, molda. Do nada ele coloca no forno, aí ele tira, quebra, aí tem que fazer tudo de novo. E o oleiro tem paciência. E o nascer do Espírito é literalmente você se entregar e falar assim: Senhor, eu estou em pedaços, eu estou quebrado, eu estou amassado, eu estou rígido demais, ou eu estou muito mole. E eu preciso nascer de novo. Do jeito que tá, não dá. Só que eu preciso ter um arrependimento. Eu preciso ter o reconhecimento de que eu preciso nascer de novo. E foi o que aconteceu com Nicodemos. Ele entendeu que ele estava morto em algum aspecto da vida dele. Ele entendeu que a liturgia, ele entendeu que a lei, ele entendeu que a religião ali já estava se tornando vazia demais. E ele queria provar de algo novo. Ele queria e ele precisava de algo novo. A ponto do Senhor Jesus ir lá e confrontar o ensinamento, confrontar o entendimento humano limitado de Nicodemos. Quantas vezes o Senhor nos confronta? Quantas vezes o Senhor vira para nós e fala: não é assim. Não é para você ir para a direita, é para ir para a esquerda. Olha, é para você amar os teus inimigos. Olha, é para você perdoar aquele que te fez mal. Olha, se alguém te bateu num lado do rosto, dá outra face. É 70 vezes 7 que você pode perdoar. E você precisa perdoar. É para você ser generoso quando parece que falta para você. E o Senhor vai contra, vai quebrando a nossa linha de raciocínio limitada. E vai falando assim: olha, para você ver o reino, para você provar do reino, para você provar de algo novo, você vai ter que ir contra o mundo. Você vai precisar ir contra o que muitas vezes nós temos de estrutura do que é ser um cristão. Eu acho muito lindo quando Jesus fala: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário. E ontem
Eu vi literalmente como se fosse um nascer do Espírito. E foi isso que o Senhor falou. Falou assim, olha, muitos nasceram do Espírito. Muitos tiveram um encontro. Muitos tiveram um toque. Mas não basta só ficar no toque. Não basta só ficar no ontem. O nascer do Espírito é todos os dias. E Carol, como? Como que eu mantenho isso? É só no culto? É só quando vem alguém ministrar? Ou só quando alguém coloca as mãos sobre mim? Ou é só quando existe isso ou aquilo que eu vou sentir aquilo? E o que eu quero falar é que não. O nascer do Espírito é algo novo todos os dias. É um dia você vai estar sendo tocado, é um dia você vai estar sendo, meu Deus, só de ranho, ajoelhado e não vai ver o dia chegar e você vai ficar horas e horas no quarto, ou você vai ficar numa vigília e você vai pra rua e você vai trazer todo mundo pra igreja e vai pular e vai dançar e vai levantar as mãos e vai ser um fogo. Mas o nascer do Espírito também vai ser brando, vai ser com entendimento, vai ser às vezes racional, às vezes vai ser numa meditação, num devocional. O nascer no Espírito é constância. É você permanecer naquele lugar de constância. E como, Carol, eu permaneço nesse lugar de constância? Aonde eu possa nascer do Espírito? Porque eu não sei vocês, mas eu quero o reino de Deus. Eu não sei vocês, mas eu almejo esse dia. Como nós declaramos e ministramos hoje. Eu anseio por esse dia. Mais do que o ar que eu respiro. Eu anseio ver a face do meu amado. Mas para isso, eu preciso nascer de novo todos os dias. Eu preciso nascer do Espírito todos os dias. Eu preciso permanecer. Eu preciso ser constante. E o Senhor não me pede, uau, todo dia. Ele fala, filho, só permanece. Às vezes você vai estar bem, às vezes você vai estar mal, às vezes você vai estar lutando com uma depressão, às vezes você vai estar lutando com uma ansiedade, às vezes você vai ter uma luta para perdoar, às vezes, mas você está ali com Ele, falando, Senhor, me renova, Senhor, eu quero nascer no Teu Espírito, eu quero nascer do Teu Espírito, eu quero nascer do Teu Espírito, eu quero, Senhor, eu me arrependo, eu quero nascer das Tuas águas. Me batiza com as Tuas águas hoje, Senhor, mas eu quero o reino, eu quero viver o reino, eu não quero viver com a minha visão limitada, eu não quero viver com a minha visão limitada, eu não quero ficar somente aqui, porque eu não fui feito aqui. Precisamos entender, é uma temporada que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, por isso que para eu viver o reino, para que você viva o reino, nós precisamos nascer de novo. Quem está entendendo? E para isso existem 3 pontos, as quais eu quero trazer, para que nós possamos trabalhar isso em nós, nesse lugar de constância e permanência, para que aquilo que nós vivemos ontem, da resposta do Espírito, da nossa fome, da nossa sede, não venha se esfriar. Mas que nós possamos compreender que às vezes não vai vir na mesma intensidade, mas que nós todos os dias, continuamente, como tem várias músicas que falam dia e noite, noite e dia, eu permaneça nesse lugar com fome e sede.
E o primeiro ponto é a busca pela santificação. É um processo contínuo de purificação, sendo moldado pela palavra e pelo Espírito. Não tem como nós sermos santos como Ele, sem mergulharmos na palavra de Deus. As verdades que nós precisamos estão lá. As armas que nós precisamos estão lá. Não tem como. Imagina um guerreiro indo para a batalha sem espada. Isso não é ilógico, isso não é loucura. Você fala assim, sai daqui, vaza. O que acontece com um guerreiro quando ele está na batalha e ele perde a espada? Ele luta para pegar a espada de novo. Nós não podemos ficar sem a nossa espada. Nós não conseguiremos ser santos como Ele é santo sem a palavra de Deus. Carol, não consigo ler com tantos capítulos. Eu não consigo, minha rotina é difícil. Meus compromissos são complicados. A minha agenda é difícil. Leia um versículo e fala: Senhor, sela no meu coração essa semente. Eu quero meditar nela dia e noite, noite e dia. Às vezes você não vai ter 1 hora, 3 horas. Muita gente fala, não sei vocês, gente, mas eu já tentei padronizar tempo com Deus. Já ouvi muito, ando com pessoas que são referências para mim. Mas cada um tem uma vida, cada um tem uma estrutura, cada um tem já anos de experiências, de vida com Deus. Se eu fico na comparação, eu vou ficar parada. Ao invés de olhar para mim e falar assim, Senhor, como funciona para mim e para você? Isso mudou a minha vida. Quando eu parei de olhar para o lado e tentar copiar como a outra pessoa vive um relacionamento com Deus ou como a outra pessoa lê a Bíblia, eu comecei a olhar para mim e para Ele. Deus, como a gente pode fazer funcionar isso? Quantas vezes, não sei vocês, mas eu tenho um aplicativo que desperta um versículo do dia. Quem aí tem? Abençoa, né? Ai, tem hora que é certeiro, misericórdia. Eu falo assim, Senhor, tu tá nisso mesmo, né? Porque tá tão certo, né? Mas quantas vezes eu realmente estava na correria? Às vezes não dei prioridade na devocional da manhã e tal, porque eu precisava atender, eu precisava resolver um problema, uma questão. E eu pegava o celular, eu via aquele versículo e o Espírito Santo vinha com um abraço. E eu parava um pouquinho, ou eu estava no carro, e eu lembrava do versículo que eu li, e eu falava, Senhor, todo momento com você. Todo momento com você. É isso que eu preciso ter. Eu não preciso de 1 hora do meu dia com você, eu preciso 24 horas por dia com você. Eu não estou dando desculpa para que você não tenha uma disciplina na busca diária da palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Mas eu também quero tirar o fardo de vocês para que vocês também não usem desculpas por causa da falta de tempo. Porque se precisamos buscar por santificação para que nós possamos nascer de novo, nascer do Espírito e assim sim experimentarmos do reino de Deus,
eu vou ter que sair desse lugar de desculpa. Amém? Então, vamos sair do lugar de comparação. E começa a perguntar para o Senhor, Senhor, como funciona para mim e para você? Como eu posso fazer isso? Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero mergulhar na tua palavra, porque só assim eu vou ser santo como você é santo. Eu quero mergulhar na tua palavra, porque só assim eu vou ter ferramentas para vencer o maligno, para vencer as minhas vontades carnais, vencer os meus pecados. Amém? Eu coloquei aqui uma frase que eu ouvi muito e eu acho ela muito forte. E ela fala assim: santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Então é todo dia. É um pouquinho todo dia. Eu gosto de dar o exemplo de musculação. Quem é que malha? Misericórdia, Senhor. Mas eu vou dar. Vocês tudo sabem aí o que é esse exemplo. Miô, só tinha esse exemplo. E agora? Mas vocês vão entender. Mas é igual músculo. Se eu faço um pouquinho todo dia, vai chegar uma hora. Uma hora chega, gente. Daqui 1 ano, 2 anos, vai vir um pãozinho de queijo. Mas é um pouquinho todo dia. Agora, se eu começo hoje e eu olho para o espelho, bah, não tem nada, desisto. Daqui a 2 anos, eu vou continuar parada. Mas se eu começo hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, daqui a 2 anos, vem o pãozinho de queijo. Com Deus é a mesma coisa. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. É um pouquinho todo dia. Mas vai chegar uma hora que você vai ver o teu celeiro. Uou! Eu tô cheio da palavra de Deus. E isso que nos transforma. É isso que nos endireita. Amém? O segundo ponto... Beba um pouquinho de água. Ai, delícia. Segundo ponto. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo guie nossas decisões e atitudes todos os dias. Eu não sei vocês, mas eu falho muito nisso ainda. Ai, Jesus, misericórdia. Quem aqui teve um problema, ou tem um problema, que a primeira coisa é buscar ajuda, vou conversar com um amigo, eu vou fazer isso, eu vou tentar pegar um empréstimo, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer isso, vou tentar... E fica naquela loucura, sabe? Tipo, ai meu Deus do céu. Não sabe pra onde pedir, não sabe. Aí o Espírito Santo fica olhando assim, tipo, oxe, oi, tô aqui. Eu tenho a resposta pra ti. E a gente esquece de perguntar primeiro pra ele. Não sei vocês, eu sim. Alguém quer se manifestar junto comigo ou vocês são tudo santo? Eu não sou, gente, sou pecadora, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. É pela misericórdia de Deus mesmo. Mas, gente, a primeira coisa a gente se entrega pra tudo que é tipo de coisa. Ai, meu Deus, já era, morri. Ai, meu Deus, deu tudo errado. E não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei, eu sei, gente, eu vou casar. Quem aqui já casou? Glória a Deus. Gente, assim, uma benção, tá? Ô, face boa. É boa, muito boa mesmo. Mas, gente, é luta atrás de luta. Boleto atrás de boleto. Tô brincando. Mas é muita coisa. E a primeira coisa que a gente quer é olhar pro natural.
E a gente esquece que a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para Ele. A nossa dependência precisa estar nele. E eu repito, isso aqui não é uma desculpa para vocês ou para nós nos acomodarmos. Ele vai fazer, então não vou trabalhar, não vou fazer isso, vou esbanjar, vou fazer... Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes nós colocamos a nossa dependência em pessoas, em dinheiro, em circunstâncias, e esquecemos que nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo nas nossas decisões e nas atitudes diárias. Sabe quando você entra, sei lá, no ônibus ou você entra no trabalho e aparece a pessoa ali que você tem meio ranço assim. Aí a primeira coisa que você quer fazer é, vou ficar bem longe, não quero nem conversar. Quero nem olhar. Quando tu vem pedindo demanda, vou deixar por último. Eu não vou fazer nada que ela mandar. Dependência da tua humanidade e emoção. Mas quando a gente entrega nosso egoísmo, nosso orgulho, e fala, Senhor, eu me torno dependente do Espírito Santo, como o Senhor vai agir? Como o Senhor agiria com essa pessoa? Mesmo ela sendo injusta comigo. E eu me torno dependente. A dependência em Deus, a dependência no Espírito Santo é a única dependência que nos traz liberdade. Vamos repetir isso? A dependência no Espírito Santo. Vou repetir, tá? De novo. A dependência no Espírito Santo é a única dependência que nos traz liberdade. Todas as outras dependências nos traz aprisionamento e escravidão. Dependência emocional, dependência financeira. Tudo que é tipo de dependência humana nos gera aprisionamento e escravidão. Mas a do Espírito é a única que nos traz a verdadeira liberdade. Porque Ele sabe cuidar de nós. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. Amém? E o último ponto que eu quero trazer aqui hoje. Peraí que saiu, gente. Misericórdia. Ora aí, gente. Começa a orar. Tá vindo. Aplauda o Senhor. Aê. Amém. Gente, cada um. E o terceiro ponto é a entrega. Eu vivi uma situação semana retrasada, que mexeu muito comigo. Foi uma semana que mexeu muito comigo. Foi a semana que, do nada, minha mãe ficou ruim e ela precisou ser internada. Graças a Deus já tá tudo bem, glória a Deus. Mas ela precisou ser internada. A gente foi pro pronto-socorro e ali já internaram ela, já... Sabe como que é a sutileza de enfermeiro? Quem é enfermeiro aqui? Não tem ninguém? Então posso falar, tô brincando. Mas tinha uma sutileza assim, né? Tipo, não, vamos levar ela. Ficava assim, eu falava assim, meu Deus, minha mãe vai morrer, ninguém quer falar pra mim. E o coração gelava e levava ela pra lá pra fazer exame, fazia não sei o que lá, e fazia raio-x, e fazia isso, e não sei o que lá, ela vai ter que ficar em isolamento, ela vai ter que... Eu falei assim, santo Deus, o que tá acontecendo? E eu perguntava, eles falavam uns termos que eu não entendia nada, eu falei, meu Deus, minha mãe vai morrer. Até que chegou um enfermeiro muito querido de Deus, aí ele trouxe paz no coração, no último dia de internação, mas pelo menos chegou.
Mas durante esse processo, eu comecei a perguntar muito para Deus. Falei assim, Deus, por que tá acontecendo isso? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Tô te entregando. Eu tô obedecendo. Eu tô fazendo tudo que você tá aqui pedindo. Eu tô mudando de rota. Eu tô saindo de lugar seguro para ir num lugar que eu nem sei por que o Senhor pediu isso. Tanta mudança acontecendo, tanto na minha vida quanto no do João. Naquela semana mesmo veio tudo na minha mente, eu travando uma guerra na minha mente. E o Senhor me falou assim, filha, você entendeu que o primeiro passo é a obediência. E que bom. Eu encontrei um coração obediente em você. Mas o segundo passo é você permanecer confiando. É você permanecer entregando a sua mãe para mim. É você permanecer entregando o João para mim. É você permanecer entregando o seu profissional para mim. Eu não vou te falar tudo. Eu só preciso que você continue confiando. Eu não sei vocês, mas confiar é muito difícil. Entregar é muito difícil. Entregar e continuar confiando é muito difícil. Mas Ele não quer só obediência. Ele quer entrega e que a gente continue confiando na caminhada. É quando Ele vira para nós e, assim como Nicodemos confronta o nosso entendimento, é necessário nascer de novo. Como assim? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? É impossível, Senhor. É impossível isso acontecer. E Ele vira para nós e fala, entrega e confia. Entrega e confia. Entrega o teu coração a mim, confia. Entrega o teu entendimento a mim e confia. Quantas coisas a gente está retendo? O Senhor já me pediu para fazer tal coisa e eu fiz. Obedeci. Quem aqui já obedeceu o Senhor? Glória a Deus. Mas e agora? O que a gente faz com a obediência? Senhor, eu obedeci. Não vai fazer nada? Não vai mandar? Quem é solteiro? Ou solteira? Quantas vezes a gente entregou? Gente, eu vivi o vale da solteirice 9 anos. 9 anos. Quantas vezes, Senhor? Filha, entrega o teu coração. Aí eu, ai, Senhor, eu entrego. Eu entrego. Entrego. Ok. Uma semana depois, Deus, eu entreguei. Cadê? Filha, entregue e confia. Deus, mas eu achei que era Ele. Por que o Senhor está me pedindo Ele? Entregue e confia. Às vezes é um trabalho, às vezes é no ambiente familiar, alguma situação, eu não sei o que você precisou obedecer, mas agora entregue e confia. Somente assim a gente vai provar do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é conquistada por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Amém? Eu quero primeiro que vocês fechem os olhos e abaixem a sua cabeça no seu lugar, não precisa se colocar de pé. Senhor,
Nós admitimos que precisamos morrer para nós mesmos. E nós admitimos também que queremos e precisamos nascer de novo. Nos rendemos. Queremos nascer da água e do Espírito. Queremos tuas verdades. Nos tira deste lugar, Senhor, limitado do nosso pequeno entendimento humano. Mas que nós possamos, ó Pai, caminhar para esse lugar, Senhor, de busca contínua à santificação. Que possamos nos tornar dependentes do Teu Santo Espírito. Que nós possamos ter compromisso com a Tua Palavra. E que nós possamos entender, ó Pai, que obedecer a Ti requer entrega e confiança, para que nós possamos ver e provar, ó Pai, do Teu reino. Sabemos que pelas nossas próprias forças não iremos conseguir, nem queremos, mas queremos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Queremos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Queremos ser conduzidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Tire alguns minutinhos agora e começa a sondar o teu coração. E começa a falar, Senhor, sonda o meu coração. O que eu preciso de arrependimento nessa noite? O que eu preciso que as tuas águas venham purificar? Qual área da minha vida que eu preciso ter um batismo das tuas águas, um nascer das tuas águas? Pergunta também ao Senhor, Pai, qual área da minha vida eu preciso ser transformado, regenerado? Qual parte de mim eu preciso que o Senhor faça de novo, porque não dá para estar do mesmo jeito, eu não consigo. Começa a perguntar ao Senhor, começa a entregar a Ele, falando, Deus, eu entrego o meu casamento. Eu entrego o meu casamento, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha esposa. Senhor, me ajude a ser um marido melhor, me ajude a ser uma esposa melhor. Senhor, eu entrego o meu pai, eu entrego a minha mãe. Me ajude a ser um filho melhor. E assim vamos sendo batizados por esse novo avivamento. Somos batizados pelo Espírito. Quando nós alinhamos o nosso coração com o coração dele, somente assim vamos viver a permanência e a constância nesse lugar de novo nascimento. E como eu fiz a pergunta no início dessa mensagem, você já nasceu de novo? Se pergunte agora, Senhor, eu nasci de novo? Senhor, eu preciso nascer de novo? É um batismo de arrependimento, de transformação. Sem condenação, sem acusação. Mas é um batismo de cura, de ajuste. Quero convidar vocês a se colocarem de pé.